A estrada de cascalho serpenteava por entre colinas cobertas de pinheiros, emoldurada por uma névoa densa que parecia se recusar a se dissipar, mesmo sob o sol pálido da manhã. Era um lugar silencioso, onde o vento sussurrava através das árvores e o único som constante era o leve farfalhar das folhas mortas sendo arrastadas pelas correntes de ar. Ali, naquele cenário idílico e ao mesmo tempo perturbador, começava uma viagem que prometia ser inesquecível. 4 amigas, unidas desde o ensino médio, haviam planejado aquela escapada como um reencontro, uma maneira de reviver os velhos tempos, longe da correria da vida adulta. Hannah, Lisa, Natalie e Grace escolheram um chalé isolado nas montanhas do Colorado, envoltas pela promessa de paisagens encantadoras, noites ao redor da lareira e a chance de reconectar os laços que o tempo havia começado a afrouxar. Elas partiram numa sexta-feira de manhã, rindo e trocando histórias antigas no carro alugado, enquanto seguiam em direção ao desconhecido. Mas o que deveria ser uma viagem de relaxamento e amizade se transformaria em um dos casos mais angustiantes de desaparecimento dos últimos anos, uma história que abalaria toda a comunidade local e deixaria um rastro de perguntas sem resposta. Bem-vindo ao canal É Curioso. Hoje, vamos mergulhar em um caso que mistura amizade, isolamento, desespero e um final que ninguém poderia prever. Prepare-se para descobrir o que aconteceu quando 4 amigas viajaram juntas e desapareceram sem deixar vestígios, até que algo terrível foi encontrado. A chegada ao chalé foi registrada em uma sequência de vídeos publicados no perfil de Natalie, a mais ativa nas redes sociais do grupo. Nas imagens, podemos ver as 4 sorrindo, cercadas por malas e cobertores, enquanto exploram o interior da cabana, uma construção rústica, feita de madeira escura, com janelas pequenas e um cheiro persistente de mofo antigo. A decoração era antiquada, com móveis que pareciam ter sido herdados de décadas passadas. Apesar disso, havia um charme acolhedor no local, ou pelo menos foi o que elas disseram no vídeo. Ao fundo, a floresta parecia observar silenciosamente cada movimento das garotas. Os registros continuaram ao longo do primeiro dia. À tarde, fizeram uma trilha curta até um lago próximo, onde tiraram selfies sorridentes diante das águas paradas e escuras. À noite, filmaram um jantar simples, regado a vinho e risadas. Nada no comportamento delas indicava o que viria a seguir. Mas, naquela região remota e fria, algo parecia errado. Na manhã seguinte, as postagens pararam. Nenhum vídeo, nenhuma mensagem, nenhuma atualização. O primeiro alerta surgiu quando o namorado de Lisa tentou ligar para ela no domingo à noite e não obteve resposta. Segundo ele, era comum que Lisa deixasse o celular no modo avião para economizar bateria durante trilhas ou quando estivesse sem sinal, mas ela sempre ligava assim que voltava para o chalé. O silêncio se prolongou por mais de 24 horas, o que levou a família a acionar a polícia local. Quando os agentes chegaram ao chalé, encontraram o carro das garotas estacionado do lado de fora, com os vidros embaçados e o interior intacto. As malas ainda estavam no porta-malas, como se não tivessem sido completamente desfeitas. Dentro da cabana, as coisas pareciam estar exatamente como deixadas na sexta-feira à noite. Pratos sujos na pia, uma garrafa de vinho pela metade na mesa, cobertores espalhados pelo sofá. Mas não havia sinal das 4 mulheres. Nem roupas, nem pertences pessoais levados, nem sinal de luta. Era como se elas tivessem saído por um momento, e simplesmente nunca voltado. O que mais chamou a atenção dos investigadores foi o diário de Natalie, encontrado sobre a cama, aberto em uma página escrita à mão. A entrada mais recente dizia: "Há alguém lá fora. Ouvi passos ontem à noite. Achei que fosse um animal, mas agora não tenho certeza. As outras estão dormindo. Não quero assustá-las." A data correspondia à noite de sábado para domingo. A floresta em volta foi vasculhada durante dias por voluntários, cães farejadores e helicópteros com câmeras térmicas. Nenhum sinal, nenhuma pegada em comum, nenhuma peça de roupa abandonada, nenhum rastro físico que sugerisse fuga, sequestro ou ataque animal. O caso começou a ganhar atenção nacional. As imagens das amigas, sorrindo no carro e fazendo caretas no chalé, eram transmitidas em todos os noticiários. A comoção tomou conta da cidade de origem delas, que organizou vigílias e eventos em homenagem às desaparecidas. Enquanto isso, os investigadores começaram a considerar possibilidades cada vez mais sombrias. Teriam se perdido na floresta e morrido de hipotermia. Seria possível que um predador as tivesse atacado sem deixar vestígios. Ou havia alguém, ou algo, naquela floresta,
observando cada passo, esperando o momento certo para agir. A hipótese mais assustadora foi considerada pela primeira vez uma semana após o desaparecimento. Talvez elas não estivessem apenas perdidas. Talvez tivessem sido levadas. E, pior ainda, talvez ainda estivessem vivas. Na manhã do 8º dia, algo finalmente apareceu, mas não da forma como os familiares esperavam. Um caçador local, que conhecia profundamente as trilhas não oficiais da floresta, encontrou um objeto parcialmente enterrado sob a terra úmida, a cerca de 3 quilômetros do chalé. Era um celular. Mais especificamente, o aparelho de Hannah. O dispositivo estava danificado, a tela trincada e a traseira arranhada como se tivesse sido arrastada por pedras ou outro material áspero. Mas surpreendentemente, ainda ligava. Quando os técnicos da perícia conseguiram acessar os arquivos internos, encontraram algo que causou calafrios até nos investigadores mais experientes. Havia um vídeo gravado no modo noturno, com áudio distorcido e imagem granulada. Nele, ouvia-se a respiração ofegante de alguém, provavelmente Hannah, correndo em meio à mata. A câmera tremia e capturava árvores e galhos sendo empurrados para o lado, até que a voz dela sussurrou com desespero: "Tem alguém vindo. Ele está vindo." O vídeo terminava abruptamente em um grito e o som de algo pesado caindo no chão. A descoberta do celular reacendeu as buscas com ainda mais intensidade, mas também inaugurou uma nova fase no caso, a de horror palpável. A polícia isolou a área onde o aparelho foi encontrado e iniciou uma escavação meticulosa, expandindo o perímetro em um raio de 500 metros. O solo era denso, repleto de raízes entrelaçadas, o que dificultava o trabalho. Mesmo assim, após 2 dias de buscas, uma segunda pista veio à tona, desta vez, muito mais perturbadora. Enterrado a 30 centímetros da superfície, os agentes encontraram um caderno vermelho, envolto em plástico transparente e preso com barbante. Era o diário de Grace. As últimas páginas eram escritas com caligrafia irregular, como se a autora estivesse tremendo ou sem forças. Os trechos finais, reproduzidos no relatório oficial da investigação, traziam frases desconexas e fragmentadas. "O chalé não é seguro. Ele entra mesmo com as portas trancadas." Em outra parte, Lisa sumiu primeiro. Ninguém ouviu. Ela só desapareceu. E, por fim, a nota mais angustiante: "Se alguém encontrar isso, por favor, diga à minha mãe que eu tentei." Aquela revelação colocou um peso novo sobre os ombros dos investigadores. Já não era mais uma simples operação de resgate. Era uma corrida contra o tempo para encontrar respostas antes que tudo ficasse ainda mais obscuro ou irrecuperável. A investigação tomou um novo rumo com a chegada do agente especial Peter Aldridge, um veterano do FBI com histórico em casos de desaparecimentos misteriosos em áreas remotas. Aldridge trouxe uma abordagem meticulosa e fria. Ele vasculhou os registros da região, procurando padrões, ocorrências passadas e qualquer conexão possível com o caso das 4 amigas. E foi assim que algo inusitado veio à tona. 22 anos antes, 2 irmãos haviam desaparecido a menos de 5 quilômetros do atual chalé. Na época, o caso foi arquivado como um possível acidente de escalada, pois as mochilas dos jovens foram encontradas à beira de um penhasco. No entanto, os corpos nunca foram recuperados. Outro caso semelhante envolvia uma mulher de meia-idade que caminhava sozinha por trilhas da mesma floresta. Ela foi vista pela última vez em 1998. Seu carro foi encontrado com o motor ainda quente, mas nenhum vestígio dela jamais foi descoberto. Esses casos antigos haviam sido esquecidos, classificados como desaparecimentos isolados, até que o padrão começou a emergir. Todas as vítimas desapareceram nas mesmas 3 milhas quadradas de floresta. Para Aldridge, isso não era coincidência. Ele solicitou o mapeamento topográfico completo da área, com drones e sensores de calor, e também reabriu os arquivos dos casos antigos. Foi durante essa análise que uma estranha teoria começou a circular entre os agentes envolvidos, uma que até então havia sido ignorada por soar fantasiosa. Moradores antigos da região mencionavam histórias sobre uma figura conhecida apenas como The Silent Man, o Homem Silencioso. Supostamente, ele seria um eremita que habitava a floresta décadas atrás, alguém que havia sido expulso da cidade após ser acusado de diversos crimes nunca provados. A lenda dizia que ele nunca saiu dali, vivendo escondido nas cavernas e ruínas da mata. Claro, tudo parecia folclore, até que um grupo de agentes encontrou vestígios de uma estrutura rudimentar entre árvores antigas, uma cabana em ruínas
camuflada por galhos e folhagens. Dentro dela, estavam pedaços de roupas femininas, retalhos de mochilas e, o mais perturbador, uma coleção de objetos pessoais que claramente pertenciam a diferentes pessoas. Um colar com o nome Grace gravado em uma das contas de metal confirmou o pior. Aquilo não era uma simples coincidência. Era o esconderijo de alguém que havia observado, seguido e, muito provavelmente, capturado aquelas garotas. A descoberta da cabana escondida representou um ponto de ruptura. A narrativa que até então girava em torno de um desaparecimento com possíveis causas naturais ou acidentes deu lugar a uma realidade muito mais sombria, a de que havia algo, ou alguém, naquela floresta, predando silenciosamente, agindo nas sombras. A cabana não era apenas um abrigo improvisado. O local, apesar de rudimentar, revelava organização. Havia mantimentos vencidos, livros antigos sobre armadilhas de caça e técnicas de sobrevivência, e até um mapa da floresta rabiscado com símbolos estranhos, marcando pontos específicos entre as trilhas. Um desses pontos, em destaque com tinta vermelha, coincidia exatamente com o local onde o celular de Hannah foi encontrado. Essa coincidência transformou suposições em quase certezas. Não era um acidente. As garotas estavam sendo vigiadas, estudadas, seguidas. E, em algum momento da viagem, foram escolhidas por esse algo invisível que agora parecia tão próximo quanto aterrador. Os objetos recolhidos da cabana foram levados ao laboratório forense, mas o tempo, a umidade e o desgaste tornaram difícil extrair qualquer DNA útil. Ainda assim, um fio de cabelo loiro foi encontrado preso em um dos zíperes de uma mochila rasgada. A análise confirmou que pertencia a Lisa. Essa evidência, aliada à localização dos pertences, deixou claro, as garotas tinham estado ali. E mais perturbador que isso, é que provavelmente não estavam sozinhas. Com base nas marcas no chão, Aldridge deduziu que alguém observava o grupo há dias, talvez semanas. Marcas de pegadas descalças próximas ao perímetro do chalé sugeriam visitas noturnas. Galhos quebrados em altura de cabeça, entre árvores espessas, indicavam rotas silenciosas de movimentação. Um padrão assustador começou a se formar. Alguém conhecia aquela floresta a ponto de se mover sem ser visto, até mesmo por drones térmicos. Alguém que havia transformado o lugar em uma armadilha viva. A equipe de buscas decidiu então montar um acampamento base mais próximo da zona quente identificada pelos rastros e marcações. Homens armados foram designados para vigiar 24 horas por dia, com sensores de movimento e armadilhas fotográficas posicionadas ao redor. O ambiente, porém, parecia reagir à presença deles. À noite, sons estranhos ecoavam entre as árvores, estalos secos, grunhidos abafados, e até mesmo algo que se assemelhava a uma respiração profunda e irregular. Os cães farejadores, sempre treinados e focados, se recusavam a avançar em determinadas direções. Em uma ocasião, um dos animais uivou de forma desesperada e tentou fugir para o veículo de transporte. Isso causou uma inquietação imediata. Aldridge, cada vez mais convencido de que o caso envolvia um predador humano com pleno domínio do território, passou a considerar a hipótese de um recluso com distúrbios mentais severos, alguém que, por razões ainda desconhecidas, havia transformado aquele pedaço de mata em seu domínio de caça. Foi em uma dessas noites que uma das câmeras ativadas por movimento registrou algo inédito. Às 13h52 da madrugada, um vulto cruzou o campo de visão da lente por menos de um segundo. A imagem era em preto e branco, mas nítida o suficiente para se distinguir uma silhueta esguia, com o que parecia ser cabelo comprido e roupas esfarrapadas. O rosto não pôde ser identificado, não havia luz suficiente, mas um detalhe chamou a atenção: o vulto carregava algo nos ombros. Uma forma humana, aparentemente desacordada. A imagem congelada foi analisada por peritos e especialistas em imagem, mas não foi possível confirmar se era uma das garotas desaparecidas. Ainda assim, a evidência foi suficiente para mudar o protocolo. A investigação deixava de ser uma busca e resgate para se tornar uma caçada. E o mais assustador de tudo era a sensação compartilhada pelos agentes. Aquele ser, seja lá o que fosse, sabia que estava sendo procurado. E parecia não se importar. Como se estivesse provocando, testando os limites da sanidade daqueles que ousavam invadir seu território sombrio. A decisão de intensificar a busca rendeu seus primeiros resultados concretos no final da tarde de uma terça-feira chuvosa. Um dos agentes mais experientes da equipe de Aldridge, Ethan Kerr, notou uma alteração sutil na vegetação ao leste do perímetro monitorado,
um conjunto de arbustos cortados em ângulos precisos, como se alguém houvesse passado por ali recentemente. Ao avançarem com cautela por essa trilha improvisada, encontraram o que parecia ser uma espécie de abrigo subterrâneo, disfarçado com galhos, folhas secas e lama. A entrada era estreita, exigindo que os agentes rastejassem por quase 3 metros até emergirem em uma câmara pequena e escura, onde o ar era espesso e impregnado de um odor acre. Ali dentro, encontraram uma das descobertas mais macabras do caso, um diário. Mas não era o tipo de diário adolescente que Lisa costumava carregar. Este era diferente, encadernado em couro velho, com páginas amareladas e rabiscadas com uma caligrafia desordenada, quase frenética. As anotações, escritas em inglês e espanhol misturados, sugeriam um declínio mental grave do autor. Relatavam delírios, rituais obscuros e menções repetitivas a uma voz na floresta que sussurrava ordens durante a noite. Diversos trechos falavam de purificação através do silêncio e do ciclo da oferta, que supostamente garantia a proteção do território em troca de isolamento e sacrifício. Algumas páginas faziam menção direta a datas específicas, incluindo o dia em que Lisa e Hannah desapareceram. Em uma das últimas entradas, havia uma frase destacada com sangue seco: "As duas chegaram, a voz está satisfeita por enquanto." A investigação seguiu um novo rumo. Não apenas estavam diante de um possível assassino ritualístico, como também enfrentavam a possibilidade de um culto ou crença doentia enraizada naquela floresta há décadas, talvez mantida viva por gerações. A cabana, o abrigo subterrâneo, os mapas com símbolos, e agora o diário, todas as peças começavam a se encaixar em uma figura mais horrenda do que qualquer um esperava. Na manhã seguinte à descoberta do diário, Aldridge ordenou uma escavação minuciosa nos arredores do abrigo. A vegetação densa dificultava os trabalhos, mas depois de horas revirando o solo, um dos agentes encontrou algo que congelou todos os movimentos: ossadas humanas parcialmente enterradas. Estavam dispostas de forma cuidadosa, alinhadas como se fizessem parte de algum tipo de ritual ou sepultamento simbólico. Algumas haviam sido marcadas com entalhes rudimentares, símbolos estranhos que lembravam alfabetos esquecidos. Uma análise preliminar revelou que os ossos pertenciam a pelo menos 4 pessoas diferentes, todas do sexo feminino, com idades entre 20 e 30 anos. Aparentemente, as garotas não foram as primeiras a desaparecer naquela região, e havia uma grande possibilidade de que, por anos, casos semelhantes tivessem sido ignorados ou erroneamente atribuídos a acidentes em trilhas. Isso levantou uma nova questão: quantas pessoas realmente haviam sumido naquela floresta sem deixar rastro? As autoridades locais começaram a revisar arquivos antigos, boletins de ocorrência esquecidos, relatos de famílias que nunca obtiveram respostas. Os resultados foram assustadores. Havia pelo menos 7 casos registrados nos últimos 20 anos com características similares, todas mulheres, viajando em duplas ou trios, que desapareceram em florestas próximas, sem qualquer vestígio concreto. A coincidência era impossível de ignorar. Aldridge passou a considerar a hipótese de que a floresta escondia algo maior do que apenas um homem perturbado. Talvez fosse um ponto cego, um local escolhido deliberadamente por alguém, ou um grupo, que sabia exatamente como apagar rastros, como manipular investigações, como operar abaixo do radar da sociedade. O caso deixou de ser local. Equipes de outras regiões foram acionadas, psicólogos forenses passaram a estudar o perfil do possível agressor, e antropólogos começaram a analisar os símbolos encontrados nos ossos e no diário. Tudo apontava para um horror meticulosamente construído, um mal que se alimentava de silêncio, escuridão e desespero. A descoberta das ossadas e os arquivos recuperados alimentaram uma paranoia silenciosa entre os investigadores. Muitos passaram a recusar pernoitar na base avançada, e mesmo os mais céticos agora mantinham suas armas em punho, até mesmo durante as refeições. Não era apenas o medo do desconhecido. Era a sensação concreta de que estavam sendo observados, vigiados a cada movimento, como se a floresta em si tivesse olhos. Durante uma patrulha noturna, um dos agentes, Marcus Bell, relatou ter ouvido uma voz sussurrando seu nome vindo de dentro da mata, mesmo estando completamente sozinho. Ao investigar, encontrou uma pequena boneca de pano pendurada por fios no galho de uma árvore, com o nome Lisa escrito no peito. O objeto foi levado para análise, e descobriu-se que o tecido havia sido costurado com cabelo humano. Esses sinais, embora não fornecessem provas materiais diretas, tornavam a atmosfera mais densa, mais sufocante.
O caso não era mais apenas sobre encontrar as garotas. Agora envolvia uma luta psicológica contra forças invisíveis que manipulavam o medo de todos os envolvidos. A presença de símbolos antigos, somada à natureza ritualística das descobertas, levou o FBI a consultar especialistas em mitologia, folclore indígena e cultos obscuros. Um deles, o professor aposentado Harold Whitmore, reconheceu traços semelhantes a um culto clandestino que, segundo registros históricos, operava em áreas florestais isoladas da região desde o século XIX. Esse grupo, conhecido como os Guardiões do Eco, acreditava que a floresta era um ser vivo e que para manter seu equilíbrio espiritual, era necessário oferecer sacrifícios. De acordo com anotações antigas, as oferendas sempre envolviam jovens mulheres, em ciclos de 7 em 7 anos. Whitmore ainda mencionou que a maioria dos relatos sobre o culto foi queimada ou perdida com o tempo, e que os poucos sobreviventes que afirmaram ter escapado dele apresentaram distúrbios mentais severos. A semelhança entre os rituais descritos por Whitmore e os elementos encontrados pela equipe de Aldridge era alarmante. Agora havia uma narrativa histórica que fortalecia a ideia de que algo antigo, enraizado no terror e no fanatismo, ainda habitava aquela floresta. No 8º dia de busca intensiva, drones térmicos captaram uma assinatura de calor incomum em uma região até então inexplorada da mata. O ponto estava distante de qualquer trilha, exigindo mais de 4 horas de caminhada densa entre ravinas e vegetação hostil. Quando a equipe finalmente chegou ao local, encontrou a entrada de uma caverna oculta por raízes grossas e musgo. O interior era úmido, escuro e inóspito, mas o calor detectado parecia emanar das profundezas. Conforme avançavam com lanternas e equipamentos, depararam-se com uma sala escavada manualmente nas rochas. No centro, havia um altar rudimentar feito com pedras empilhadas e ossos humanos. Velas negras parcialmente derretidas, potes de argila com substâncias desconhecidas e uma série de desenhos feitos com carvão preenchiam as paredes da caverna. Mas o que realmente chocou todos foi o que havia encostado na parede do fundo: 2 mochilas. Uma azul, outra roxa. Dentro delas, havia documentos, roupas e objetos pessoais de Lisa e Hannah. Foi nesse momento que a tensão atingiu um novo patamar. Havia, ao lado das mochilas, 2 máscaras feitas de madeira e palha, com feições deformadas e assustadoras, claramente utilizadas em algum tipo de cerimônia. Um dos investigadores, ao se aproximar para fotografar, notou uma poça de líquido escuro escorrendo das pedras. Ao iluminar melhor o local, encontraram uma espécie de compartimento oculto onde estavam vários recipientes de vidro, alguns com sangue coagulado, outros com objetos íntimos que pertenciam a diferentes vítimas. Um dos frascos, com uma etiqueta desgastada, trazia o nome Marianne, ligado a um caso de desaparecimento ocorrido em 2007. Aquela caverna não era apenas um esconderijo. Era um templo macabro de devoção a algo que a razão humana lutava para compreender. A equipe saiu do local carregando evidências suficientes para ligar o caso a uma série de desaparecimentos há muito esquecidos, mas ainda não havia sinal das garotas. E quanto mais fundo cavavam, mais pareciam se aproximar de uma verdade insuportável. A partir da descoberta da caverna, a tensão coletiva escalou para um ponto de ruptura. A imprensa, que até então cobria o caso de forma distante, se aglomerou nas proximidades da cidade, pressionando por respostas enquanto aumentava a pressão sobre Aldridge e sua equipe. Era impossível conter o vazamento de informações, e logo fotos dos altares e símbolos começaram a circular em fóruns online especializados em crimes não resolvidos. Alguns internautas afirmavam reconhecer os símbolos da caverna em outras cenas de crimes arquivados em estados vizinhos, sugerindo que o culto, ou quem quer que estivesse por trás daquilo, podia estar operando em uma escala muito maior do que se imaginava. A população local entrou em estado de alerta, escolas suspenderam atividades, trilhas foram interditadas, e moradores passaram a relatar eventos estranhos, vultos entre as árvores, animais mortos em portas de casas, e gritos durante a madrugada vindos da direção da floresta. Um silêncio pesado se instalou sobre a cidade, como se todos soubessem que algo terrível estava à espreita. Naquela altura, a busca por Lisa e Hannah já era considerada uma corrida contra o tempo. As equipes foram reforçadas, cães farejadores especializados em resgate em áreas densas foram enviados, e helicópteros sobrevoavam a região em turnos ininterruptos. Em uma dessas patrulhas aéreas, algo incomum foi avistado: uma cabana extremamente isolada, encoberta por árvores centenárias e fora de qualquer mapa registrado.
O acesso terrestre era quase impossível, mas uma pequena equipe foi enviada a pé, equipada com câmeras corporais e sistemas de comunicação de longo alcance. Quando chegaram, encontraram uma construção rústica, feita com troncos e barro, e sem sinais recentes de habitação. No entanto, ao revistarem o interior, encontraram um cômodo trancado por dentro. Ao arrombarem a porta, encontraram um espaço apertado, com paredes riscadas por palavras repetidas obsessivamente, como ouçam, ela vem e elas ainda gritam. Mas o mais chocante foi encontrar, sobre uma mesa de madeira, uma filmadora digital antiga. Dentro, havia uma fita com a etiqueta 6/14, entrada final. O vídeo contido na fita era perturbador em todos os sentidos. Gravado em baixa qualidade e com cortes abruptos, ele mostrava cenas do interior da própria cabana onde foi encontrado. A gravação começava com uma sequência tremida mostrando Lisa e Hannah amarradas, sentadas no chão, visivelmente feridas, mas vivas. Seus olhos demonstravam pânico absoluto, e os ruídos de fundo incluíam murmúrios em uma língua desconhecida, vindos de alguém que permanecia fora de quadro. A filmagem era intercalada com planos desconexos de elementos rituais, ossos sendo lavados, símbolos sendo desenhados com sangue, e a sombra de uma figura alta, encapuzada, que se movia lentamente pelo local. Em determinado momento, ouvia-se a voz de uma das garotas, Hannah, implorando por ajuda. Em seguida, um grito abafado interrompia a gravação, que terminava com a imagem de uma máscara se aproximando da lente, até tudo ficar escuro. Aquela evidência devastadora confirmou que elas realmente haviam sido mantidas vivas por dias, talvez semanas, e que tinham sido vítimas diretas de práticas doentias. O vídeo foi imediatamente enviado para análise pericial, que confirmou sua autenticidade. Rastros genéticos encontrados na cabana coincidiram com os de Lisa e Hannah. Tragicamente, também com os fragmentos de DNA extraídos de amostras encontradas em ossos da caverna. A chance de encontrá-las vivas, naquele ponto, era quase nula. Mas o caso não havia terminado. Uma nova investigação foi aberta para buscar ligações entre os símbolos vistos no vídeo e grupos extremistas conhecidos. Foi assim que chegaram ao nome até então esquecido nos arquivos do FBI, Elias Krauter. Um homem desaparecido desde 1985, ligado a diversas seitas marginais e cultos ocultistas, cujos registros sempre terminavam com menções à mesma floresta. Elias havia sido acusado de liderar um ritual satânico em Utah, mas nunca chegou a ser preso. A semelhança entre os rituais atribuídos a ele e os ocorridos naquele caso reacenderam a hipótese de que ele, ou seus discípulos, ainda estivessem ativos, perpetuando o mesmo ciclo de terror há décadas. A floresta, portanto, parecia ser não apenas o cenário, mas a base de operações de uma doutrina cruel que se recusava a morrer. À medida que a figura de Elias Krauter ganhava destaque entre os arquivos empoeirados da Agência Federal, um padrão inquietante começava a emergir. Diversos desaparecimentos antigos, aparentemente isolados, mostravam conexão não apenas geográfica, mas simbólica. Os mesmos desenhos rituais, palavras sussurradas nas gravações e datas marcadas nas árvores da floresta reapareciam como cicatrizes de um mal persistente. O que antes parecia superstição ganhou contornos de uma possível rede subterrânea, operando nas sombras do país por gerações. O nome de Elias era murmurado como uma maldição, e os que se atreviam a investigar mais profundamente relatavam sensações desconcertantes, pesadelos vívidos, paranoia extrema, e até a sensação de estar sendo seguido. A floresta, aos olhos dos moradores, tornará-se um local maldito, evitado até mesmo pela fauna. Aldridge, pressionado por superiores e consumido pelo caso, começou a perder noites de sono. As imagens da fita, os ossos espalhados e os olhos das garotas implorando por ajuda voltavam a cada vez que fechava os olhos. Ele sabia que estava diante de algo maior, algo que desafiava a lógica e ameaçava sua própria sanidade. Nesse ínterim, a descoberta de um segundo abrigo subterrâneo nas redondezas da floresta levou a equipe forense a encontrar mais evidências de uma seita estruturada. Havia registros manuscritos em latim arcaico, desenhos de mapas ritualísticos, mais perturbador ainda, vídeos de outras vítimas. Rostos desconhecidos, gritos abafados, cenas de um horror meticulosamente encenado. O padrão de filmagem, a assinatura simbólica e os gestos repetitivos indicavam que aquilo não era obra de um único psicopata, mas de um grupo com regras, hierarquias e objetivos definidos.
Foi então que uma nova pista levou Aldridge a buscar arquivos antigos em uma cidade a 300 quilômetros dali. Em um porão esquecido da delegacia local, encontrou uma caixa de evidências relacionada a um caso nunca resolvido, 3 adolescentes desaparecidas em 1991, que teriam feito trilha na mesma floresta. Fotos dos objetos pessoais delas revelaram algo alarmante. Entre as joias recolhidas estava um pingente com o mesmo símbolo gravado na parede da caverna, onde os restos mortais de Lisa e Hannah haviam sido encontrados. Aquele símbolo não era recente. Era uma marca de décadas, talvez de séculos. Ao retornar com essas novas provas, Aldridge reuniu sua equipe para o que seria um dos briefings mais sombrios de sua carreira. Ele projetou no telão da sala uma linha do tempo interligando os desaparecimentos dos últimos 50 anos em um raio de 500 quilômetros. O padrão era claro: intervalos de 5 a 7 anos, sempre em florestas remotas, sempre envolvendo mulheres jovens, geralmente em grupos pequenos. As vítimas nunca eram encontradas com facilidade, e quando eram, os corpos estavam em estados tão deteriorados que não se podia afirmar a causa da morte com precisão. Era um ciclo de horrores cuidadosamente mantido por uma entidade que sabia se esconder. Mas não era apenas isso. Aldridge percebeu que os rituais, embora brutais, seguiam uma lógica interna. Datas marcadas com precisão, posições lunares específicas e práticas que indicavam um conhecimento profundo de ocultismo. Não era histeria coletiva, era planejamento. E naquele momento, uma nova data começou a se destacar no calendário da equipe: 14 de junho. Era o mesmo dia registrado na fita encontrada na cabana, o mesmo dia das últimas imagens de Lisa e Hannah. O tempo estava passando e algo indicava que aquela data voltaria a ter significado. Com a aproximação de junho, o medo se espalhou entre os investigadores. A floresta foi novamente cercada, drones de monitoramento foram instalados, e equipes rotativas se revezavam em vigília constante. Foi durante uma dessas rondas noturnas que um dos agentes percebeu movimento em uma clareira antes inexplorada. Ao se aproximarem, encontraram uma estrutura circular de pedras, disposta de forma semelhante a um relógio solar, com inscrições que pareciam indicar horários específicos. No centro, uma cruz de madeira, coberta com tecido vermelho e ossos fincados ao redor. Havia ali uma atmosfera opressora, como se o ar tivesse ficado mais denso. A área foi isolada, e um médium foi chamado pela polícia, algo incomum, mas justificado pelo clima de desespero e mistério. O homem, ao pisar no círculo, desmaiou imediatamente. Ao recobrar a consciência, murmurou algo que gelou a espinha de todos os presentes. Ela está voltando, e desta vez não virá sozinha. Aquela frase não fazia sentido em termos investigativos, mas reverberou como um eco dentro da cabeça de Aldridge, que sentia cada vez mais que estava diante de uma força além do compreensível. A pergunta agora não era mais quem era o responsável. Era o que, ou quem, estava por trás de tudo. Os dias que se seguiram ao estranho episódio na clareira foram marcados por uma tensão silenciosa. Não havia explicação lógica, científica ou mesmo plausível para o que testemunharam ali. A estrutura ritualística, as inscrições, o desmaio do médium e a sinistra mensagem que ele deixou pareciam fazer parte de uma narrativa maldita, como se as peças de um quebra-cabeça sombrio estivessem sendo reveladas uma a uma, lentamente, com o propósito de torturar a mente dos que tentavam decifrá-lo. Aldridge, agora emocionalmente envolvido e mentalmente esgotado, começou a experimentar pesadelos recorrentes nos quais via Lisa e Hannah sendo perseguidas na floresta, implorando por ajuda. Mas havia algo ainda mais perturbador. Nesses sonhos, ele próprio aparecia como uma presença distante, observando, incapaz de intervir. Era como se o próprio caso tivesse se entranhado em sua alma. Determinado a encontrar qualquer resquício de verdade, ele decidiu retornar sozinho ao ponto exato onde encontraram o círculo de pedras. Ao pisar ali, numa madrugada gelada e enevoada, percebeu algo que havia escapado às investigações anteriores: uma trilha quase invisível entre as árvores, feita por pegadas extremamente pequenas e profundas, como se alguém ou algo com peso desproporcional tivesse caminhado por ali. Movido por uma intuição que desafiava a lógica, Aldridge seguiu aquela trilha por mais de 40 minutos, até se deparar com uma cabana diferente da primeira. Ela estava parcialmente coberta por musgo e folhas, como se a floresta tentasse escondê-la. Ao adentrar o local, a escuridão era quase total, e o cheiro de mofo e sangue coagulado era insuportável. Nas paredes,
desenhos infantis riscados com algo que parecia carvão, e no chão, várias bonecas de pano mutiladas. Em uma das gavetas, encontrou uma velha fita cassete etiquetada com a inscrição Nossas Filhas, parte 3. Era o mesmo padrão da fita anterior. Ao reproduzir o conteúdo no laboratório, descobriram algo aterrador: imagens distorcidas, intercaladas com vozes infantis cantando em uníssono uma canção de ninar numa língua não identificada. Em determinado momento, o rosto de Lisa surge na tela por alguns segundos, completamente coberto de hematomas, com os olhos vidrados e sem vida. A cena termina com a câmera sendo jogada no chão e alguém sussurrando: "Elas se tornaram parte de nós." Não havia mais dúvidas. Aquilo não era um simples caso de sequestro. Era um ritual, um sacrifício. E talvez, algo ainda mais profundo que isso. Com a revelação da terceira fita, o caso explodiu na mídia internacional, mas não da forma que Aldridge esperava. Enquanto alguns veículos noticiavam a tragédia com o devido respeito, outros preferiram explorar o sensacionalismo, pintando o caso como o culto das garotas perdidas ou as bruxas da floresta de Eldvin. Teorias conspiratórias começaram a surgir, misturando fatos, lendas e boatos em um emaranhado de desinformação. Pessoas diziam ter visto fantasmas das meninas em trilhas próximas, ou alegavam que a floresta agora sussurrava para quem entrava nela. Mas para Aldridge e os poucos que haviam acompanhado cada detalhe do caso, a verdade era infinitamente mais perturbadora do que qualquer teoria espalhada pela internet. Após o conteúdo das fitas ser analisado por especialistas em linguística e simbologia, confirmou-se que a língua usada na canção era um dialeto mortíssimo, utilizado por uma seita extinta na Europa do século XV, dedicada a rituais de oferenda humana às entidades da floresta. O mais chocante era que esse dialeto jamais havia sido registrado fora da Europa, e muito menos nas Américas. Como, então, aquelas vozes infantis o estavam reproduzindo com tanta precisão? A resposta nunca veio. O caso, oficialmente, foi encerrado como crime ritualístico de grupo desconhecido, mas para Aldridge, a sensação era de que tudo apenas começava. Ele deixou o FBI pouco tempo depois, mudando-se para uma pequena cidade no norte do estado, onde vive recluso e evita qualquer contato com a mídia. Em raras entrevistas, diz apenas uma frase: "Elas estão entre nós, e sempre estiveram." Os corpos de Lisa e Hannah nunca foram totalmente identificados. As partes recuperadas não eram suficientes nem para fechar um laudo médico completo. As famílias, devastadas, realizaram cerimônias simbólicas, enterrando os poucos pertences encontrados com as meninas. A floresta foi interditada por tempo indeterminado, mas aventureiros continuam tentando se aproximar em busca de respostas. Nenhum deles voltou com provas, apenas com histórias terríveis de vozes sussurrando, risos infantis em plena madrugada e olhos observando no escuro. E agora, a pergunta que fica no ar é: quantos casos como esse estão escondidos sob o véu do tempo? Quantas vezes o mal se disfarçou de lenda, para agir à sombra do desconhecido? Será que estamos realmente seguros em nossas trilhas, acampamentos, viagens com amigos? Ou será que, a qualquer momento, podemos nos tornar os próximos a desaparecer sem deixar rastro, vítimas de algo tão antigo quanto o próprio medo? Compartilhe sua opinião nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar delas? Você acredita que o mal é apenas humano, ou há algo mais observando, esperando, silenciosamente?